Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro e nessa aula eu vou explicar os conceitos de precificação sob a ótica do marketing, sendo uma aula introdutória que nós iremos desenvolver posteriormente em novas apresentações. O preço não é somente aquele número que representa quanto a pessoa vai pagar pelo produto, até porque o preço pode assumir diversas formas. O imposto é um tipo de preço que você paga pelos serviços públicos, os aluguéis, os honorários que são pagos por horas de trabalho, os pedágios que você paga quando você está numa rodovia. E nós temos um ambiente de precificação, gente, que tem uma pressão para, por mais que a gente saiba que existe a inflação, mas se você pensar em termos do quantas pessoas conseguem comprar com os seus recursos, existe uma pressão, principalmente quando a gente olha no longo prazo, para redução dos preços em relação ao que existia anteriormente. Pensa no início do século passado, quando nós tínhamos as pessoas, pouquíssimas pessoas tinham acesso a carros. Mesmo no Brasil, até pouco tempo atrás, era muito raro as pessoas terem acesso a carros. Por mais que os preços tenham aumentado, né, existe uma... Claro, esses preços também foram um movimento competitivo de melhoria de qualidade em várias dimensões dos automóveis, mas de forma geral, quando você tem mais concorrentes, você tem mais inovações tecnológicas, você tem novos modelos de negócio, isso tende a criar uma pressão de redução de preços. Que toda vez que um novo concorrente entra, que uma nova tecnologia é disponibilizada, ou que um novo modelo de negócio propõe solucionar um problema de maneira mais efetiva, isso tende a criar uma competição maior que tende a reduzir os preços, especialmente devido à tecnologia, não só do ponto de vista da produção, mas também da capacidade do próprio cliente pesquisar esses preços na internet, conversar com outros clientes, fazer uma pesquisa de preço quando você está dentro de uma loja física, para você ver qual é o preço daquele produto online. Então, essas mudanças tecnológicas, elas acabam impondo desafios ainda maiores para a definição do preço na perspectiva de marketing. Na atualidade, nós podemos destacar algumas tendências que afetam o contexto de precificação, seja na perspectiva dos compradores ou dos vendedores. Do lado dos compradores, hoje é muito mais fácil as pessoas compararem preços. Então a gente fica muito mais atento a diferenças de preço, pesquisa na internet, pesquisa no celular, pesquisa em portais onde a gente consegue comparar o mesmo produto em vários fornecedores. Isso significa uma pressão maior para redução de preços e barganhos do ponto de vista dos fornecedores, dos vendedores. Além disso, existem momentos, né, existem tipos de modelos de negócio onde o próprio consumidor ele tem uma definição, ele tem um papel importante na definição do preço. Ele mesmo pode estabelecer, olha, eu pago tanto por isso, eu quero um produto com tal preço, e por isso ele vai pesquisar ali ou vai apresentar a sua alternativa. Existe até um site muito famoso na Inglaterra que ele faz essa pesquisa que é um preço reverso, né? Onde você apresenta quanto você quer pagar e vê se tem algum fornecedor disposto a te entregar o produto por aquele preço. Além disso, você tem esse movimento muito grande da gente ter os produtos gratuitos, né? Então, a exemplificação do modelo freemium, né? Que é um modelo de monetização onde você tem acesso gratuito a uma plataforma, gratuito a um determinado aplicativo, só que com uma limitação, seja de tempo ou de características de uso naquele aplicativo. Então, esse é um exemplo de de uma tendência que é muito comum quando nós pensamos em precificação. Existem diversos produtos e serviços, inclusive são oferecidos de graça. As próprias redes sociais, né, são oferecidas de graça e nós geramos receita, nós somos os produtos que as redes sociais utilizam para obter suas receitas. Além disso, do ponto de vista dos vendedores, a gente hoje tem uma capacidade muito maior de monitorar comportamentos, saber se a pessoa, se você aumentar o preço, quantos por cento vão comprar aquele produto, você monitorar o preço dos concorrentes, você fazer pesquisas de preços e poder fazer ajustes momentâneos naquele momento para a sua demanda, fazer uma oferta para um cliente específico.
Então, com essa emergência do Big Data, da grande disponibilidade de dados e modelos analíticos que permitem tomar decisões individuais praticamente em tempo real, essa é uma tendência muito recorrente e que veio para ficar. Além disso, a gente consegue, do lado dos fornecedores, pensar também em ofertas personalizadas. Um exemplo são esses algoritmos de recomendação de aplicativos de streaming, como o Netflix. Então, é um tipo de aplicativo que ele cria uma oferta personalizada, tentando gerar uma experiência única para cada usuário, usando por trás disso a tecnologia. Além disso, a oferta de diferentes tipos de preço, que nós chamamos de preços especiais. Por exemplo, preços para ocasiões especiais, preços promocionais, descontos ou mesmo preços para pacotes de produtos ou serviços. Então, todos esses elementos mostram tendências recentes na precificação e que afetam de sobremaneira a forma como se definem os preços em marketing. Como fechamento da aula, eu apresento as etapas que são necessárias para chegar ao preço na perspectiva de marketing. Inicialmente, você tem que ter claro qual é o objetivo e quais estratégias você usará para definir os preços da sua categoria ou do seu mix de produtos. Posteriormente, você tem que ter algum tipo de análise de elasticidade preço-demanda, analisando quanto que variações de preço vão ser acompanhadas com variações na demanda. Em sequência, você teria que ter estimativas de custos, seja os custos fixos, variáveis, e como esses preços vão evoluir e vão reagir à medida que a empresa ou aquele produto ele amadurece em seu ciclo de vida. Na sequência, você deveria olhar para os seus concorrentes e tentar entender sua estrutura de custos, quais os preços que eles estão praticando, quanto que eles conseguem abaixar de preço, por isso que é importante ter uma ideia de qual que é o custo daqueles clientes, quanto que ele paga de aluguel, por quanto que ele compra o produto, quantos funcionários ele tem. Com isso, você sabe possivelmente como esse concorrente vai reagir. Se você faz uma análise da concorrência de preços e dos custos, você consegue delimitar melhor quais são as alternativas estratégicas que esse concorrente pode ter à medida que você define uma nova estratégia de preços. E além disso, na quinta etapa, você iria selecionar os métodos de determinação de preços, que podem ser desde os métodos baseados em custos, que são os mais convencionais. Então você tenta identificar os seus custos, estima uma demanda que você espera ter e a partir daí sabe qual que é o preço que você precisa alcançar para trazer um retorno esperado ou um patamar adequado para a manutenção das suas operações. Mas do ponto de vista de marketing, é mais comum, é mais desejável utilizar os preços focados no mercado. E aí nós invertemos a lógica e o custo deixa de ser a base para se determinar os preços, para ser o limite, sendo o mínimo preço que você tem que cobrar para bancar os seus custos. Mas o teto ele vai ser determinado por quanto o mercado está disposto a pagar por uma oferta que atenda suas necessidades. Na última etapa, nós iríamos, depois de definir o preço, fazer algum ajuste nesse preço. Por exemplo, ajustes regionais, ajustes sazonais, dar um desconto numa época, aumentar o preço em outra época, fazer preços com objetivos específicos, por exemplo, para alcançar um determinado público. Então, essas são as etapas que teremos dentro da determinação de preço e que nós veremos em vários vídeos que apresentarei em sequência. Essa foi uma aula introdutória dos conceitos de precificação na ótica de marketing e na apresentação do processo de precificação nessa disciplina. Pessoal, esse é o objetivo da aula. Nos próximos vídeos veremos em detalhes cada uma das etapas. Valeu, até a próxima, tchau!